E se a refeição mais simples pudesse revelar a fé mais profunda? Imagine compreender as intensas jornadas espirituais dos santos católicos não através de grandes pronunciamentos ou livros de teologia, mas através do pão de cada dia. Estamos falando dos jejuns da Quaresma e dos ingredientes humildes que sustentaram homens e mulheres extraordinários. Hoje vamos descobrir como a comida, desde as cozinhas silenciosas dos mosteiros até as últimas ceias dos mártires, tornou-se um poderoso testamento de devoção e uma janela inesperada para mundos desafiadores. Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre os santos. Estamos prestes a expor os surpreendentes segredos culinários que moldaram suas vidas e definiram suas épocas. Das esmolas escassas de São Francisco aos banquetes simbólicos de Santa Luzia, você descobrirá como suas dietas eram mais do que apenas sustento. Eram um reflexo poderoso de sua fé inabalável, de sua resiliência e do próprio tecido da sociedade. Prepare-se para ver essas figuras sagradas sob uma luz deliciosamente nova. Já se perguntou o que movia os santos? Não apenas espiritualmente, mas literalmente? Junte-se a nós nesta jornada histórica e espiritual única, enquanto desvendamos as camadas do tempo para explorar as dietas e tradições culinárias dos santos católicos. Você ficará surpreso ao ver como suas refeições diárias, desde grãos simples até banquetes comemorativos, iluminam sua fé incrível. Isso não é apenas sobre comida, é sobre fé no prato. Para entender a verdadeira comida dos santos, precisamos primeiro viajar para uma época onde a fome era uma companheira constante e a abundância um verdadeiro milagre. No início do cristianismo e durante a Idade Média, a escolha do que comer traçava uma linha clara entre o sagrado e o profano. Enquanto reis e nobres se deliciavam com caças, especiarias raras e vinhos pesados, muitos santos optavam por uma dieta de extrema simplicidade. Mas não se engane, essa simplicidade não era apenas pobreza, era estratégia espiritual. Os padres do deserto, os primeiros eremitas que viviam nas areias escaldantes do Egito, sobreviviam com pouco mais que tâmaras, pão seco e água. Para eles, controlar o apetite era o primeiro passo para controlar a alma. O jejum não era apenas deixar de comer, era uma forma de oração física. Era dizer ao corpo que o espírito estava no comando. Mas, curiosamente, foi dessa disciplina rígida que surgiram algumas das maiores invenções culinárias da história. Pense nos mosteiros da Europa medieval. Eles eram, na verdade, os grandes laboratórios gastronômicos do continente. Os monges precisavam conservar alimentos para os longos invernos e para os períodos de escassez. Eles precisavam ser autossuficientes. Foi nas abadias silenciosas que o queijo foi aperfeiçoado, com técnicas de maturação que usamos até hoje. Foi lá que o vinho foi refinado, tornando-se o sangue da terra antes de representar o sangue de Cristo. E talvez o mais surpreendente, foi lá que a cerveja ganhou o status de pão líquido. Durante a Quaresma, quando o consumo de alimentos sólidos era severamente restrito, os monges desenvolveram receitas de cervejas mais encorpadas, ricas em nutrientes e vitaminas. Essa bebida ajudava os monges a manterem-se de pé e nutridos durante as longas horas de oração e trabalho manual. Portanto, se você aprecia uma boa cerveja artesanal hoje, agradeça a um monge. A regra de São Bento, que guiava esses mosteiros, também colocava a hospitalidade como um dever sagrado. Todo hóspede que chega deve ser recebido como o próprio Cristo, dizia a regra. Isso transformou as cozinhas monásticas em centros de acolhimento, onde a sopa quente e o pão fresco eram a primeira forma de evangelização. Mas a relação entre santos e comida também passa pelo sacrifício e pela memória, muitas vezes de formas dramáticas. Às vezes, o prato que comemos em um dia de festa carrega uma história de martírio
que com o passar dos séculos se transformou em celebração. O exemplo mais fascinante e irônico talvez seja São Lourenço. São Lourenço é o padroeiro dos cozinheiros, dos assadores e dos churrasqueiros. A tradição conta que Lourenço foi martirizado em Roma, colocado sobre uma grelha acima de brasas ardentes. Em um momento de coragem impressionante e de um humor quase inacreditável diante da morte, ele teria dito aos seus torturadores: "Virem-me, deste lado já estou bem assado." É uma história terrível, mas poderosa. Por causa disso, o dia de São Lourenço, celebrado em 10 de agosto, é marcado em muitas culturas com churrascos e comidas grelhadas. O instrumento de sua morte tornou-se o símbolo de sua vitória sobre o medo. Hoje, a fumaça que sobe das grelhas em sua festa é como um incenso que recorda sua bravura inquebrável. Essa conexão entre fé e sabor viaja através da geografia e se adapta à cultura de cada povo. Olhe para o dia de São Patrício, o padroeiro da Irlanda. Se você estiver nos Estados Unidos, essa data é sinônimo de corned beef, a carne curada com repolho. Mas essa é uma evolução cultural fascinante. Na Irlanda original, a carne bovina era um luxo reservado à realeza ou à exportação. O prato do povo seria o bacon ou o cordeiro. Quando os imigrantes irlandeses chegaram à América, fugindo da fome, eles encontraram na carne bovina em conserva, vendida pelos açougueiros judeus, seus vizinhos, uma alternativa acessível. Eles adaptaram sua fé aos ingredientes que o Novo Mundo oferecia, criando uma nova tradição para honrar seu santo. A fé permaneceu a mesma, mas o prato mudou para garantir a sobrevivência da identidade de um povo. E o que dizer dos doces? A doçaria conventual é um capítulo à parte, repleto de sabor e engenhosidade. Em Portugal e na Espanha, as freiras usavam grandes quantidades de claras de ovos para engomar os hábitos religiosos, deixando-os rígidos e impecáveis. Elas também usavam claras para clarificar o vinho, purificando a bebida. Mas o que sobrava? Milhares de gemas amarelas e ricas. Para não desperdiçar esse alimento precioso, que seria um pecado, elas começaram a misturá-lo com o açúcar que chegava das colônias. Assim nasceram os doces mais icônicos que conhecemos: o pastel de nata, os ovos moles de aveiro, o toucinho do céu. O nome toucinho do céu não é por acaso. Era uma iguaria tão deliciosa que parecia de fato vir do paraíso. Comer esses doces hoje é provar um pedaço da história da clausura, onde a criatividade florescia entre as paredes do convento, transformando sobras em obras de arte culinária. Mas há também o lado místico e simbólico, onde a comida representa partes do corpo ou milagres específicos. Na Sicília, celebra-se Santa Ágata com pequenos bolos redondos cobertos de glacê branco e uma cereja no topo, chamados de mini de Santa Ágata. Eles representam os seios da mártir, que foram cortados durante sua tortura. Pode parecer macabro para a sensibilidade moderna, mas, para os devotos, comer esse doce é uma forma de comungar com o sofrimento dela e celebrar sua integridade espiritual. É uma lembrança doce de uma dor amarga. Da mesma forma, temos Santa Luzia, a protetora dos olhos. Em muitas partes da Europa e da Escandinávia, ela é celebrada com pães de açafrão enrolados em espirais, chamados lussekater, que muitas vezes lembram o formato de olhos. Comer este pão no dia 13 de dezembro, um dos dias mais escuros do inverno no hemisfério norte, é um ato de fé na luz que retorna, na visão que é curada e na clareza espiritual. E não podemos falar de comida de santo sem falar da caridade. O pão é o símbolo universal da vida e, no catolicismo, o símbolo do próprio Cristo. E nenhum santo está mais ligado ao pão e à fome dos pobres do que Santo Antônio. O famoso pão de Santo Antônio é uma tradição que nasceu de um milagre. Conta-se que o santo
Comovido pela fome que via nas ruas, distribuía todo o pão do convento aos necessitados. Quando o padeiro, desesperado, foi reclamar que não havia sobrado nada para os próprios frades comerem, Antônio disse-lhe para ter fé e verificar o cesto novamente. Ao levantar a tampa, o padeiro encontrou o cesto transbordando de pães frescos e quentes. Até hoje, nas terças-feiras, ou no dia 13 de junho, pãezinhos são abençoados e distribuídos nas igrejas. A tradição popular diz que se você guardar um pedaço desse pão abençoado em sua lata de mantimentos, muitas vezes mergulhado na farinha ou no arroz, nunca faltará comida em sua casa. É uma promessa de fé que atravessa gerações. O pão aqui deixa de ser apenas farinha, água e fermento, para se tornar um veículo de esperança e providência divina. Existe também a bela lenda de Santa Isabel da Hungria. Sendo uma rainha, ela escondia pães em seu avental para levar aos pobres, contra a vontade de seu marido, que achava aquilo indigno da realeza. Um dia, ao ser confrontada pelo rei, que perguntou o que ela carregava, Isabel abriu o avental. Em vez de pães, uma cascata de rosas frescas caiu ao chão, em pleno inverno. O milagre transformou a caridade em beleza. E se olharmos para o Brasil e as Américas, vemos como a comida dos santos se fundiu com as tradições da terra. As festas juninas são talvez o maior exemplo de banquete sagrado a céu aberto. Celebramos 3 grandes santos: Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Mas observe a mesa: milho, mandioca, amendoim, batata doce. São ingredientes nativos, indígenas, colhidos exatamente nessa época do ano no hemisfério sul. A Igreja Católica, em sua sabedoria histórica, batizou as antigas festas da colheita com os nomes dos santos. A fogueira de São João, que ilumina a noite mais longa, é acompanhada pela canjica, pela pamonha e pelo quentão. Comer esses pratos em junho é um ato de gratidão dupla. Gratidão à terra que deu o fruto e gratidão ao santo que abençoou a colheita. É o encontro perfeito entre a natureza e a fé, entre o mundo material e o espiritual. Há ainda a mesa de São José, uma tradição fortíssima na Itália e trazida por imigrantes para o mundo todo. No dia 19 de março, as famílias preparam um grande banquete repleto de pratos simbólicos, mas com uma regra: ninguém pode comer até que os pobres sejam servidos primeiro. A mesa é farta, mas o propósito é a humildade e a partilha, lembrando que José foi o provedor da Sagrada Família. Ao percorrermos todas essas histórias, percebemos algo fundamental. A comida dos santos nos ensina que não existe uma separação real e intransponível entre o céu e a terra. A cozinha pode ser um altar, a mesa de jantar pode ser um local de comunhão tão sagrado quanto um banco de igreja. Quando preparamos uma receita que foi passada de geração em geração, carregada de intenção, ou quando celebramos o dia de um santo com um prato especial, estamos mantendo viva uma chama. Eles, os santos, eram humanos. Eles sentiam o cheiro do pão saindo do forno e sorriam. Eles celebravam a vida com vinho. Eles partilhavam o pouco que tinham com quem tinha menos ainda. Ao olharmos para o que eles comiam, vemos menos as auréolas douradas distantes e mais as mãos calejadas, os sorrisos cansados e a alegria simples de uma refeição partilhada entre irmãos. A história da comida dos santos é a história da humanidade, tentando tocar o divino através do que há de mais básico na vida, o sustento. E talvez essa seja a maior lição de todas. A santidade não elimina a humanidade, ela a eleva, e às vezes ela a eleva com um sabor inesquecível capaz de atravessar séculos. Por isso, nós convidamos você a fazer uma reflexão agora. Da próxima vez que você se sentar para comer, lembre-se: a história no seu prato, a fé no seu alimento, o simples ato de partir o pão é um elo com milhares de anos de devoção. E agora, eu quero saber de você.
Existe algum prato na sua família que é feito apenas em dias especiais ou religiosos? Alguma receita que sua avó fazia no dia de algum santo e que traz aquela memória afetiva e espiritual? Escreva aqui nos comentários. Vamos transformar essa sessão de comentários em uma grande mesa compartilhada de histórias e tradições. Se você gostou desta viagem pelos sabores da fé, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nós temos muito mais histórias sagradas e deliciosas para contar. Ative o sino das notificações para não perder o próximo banquete de conhecimento. Muito obrigado por assistir, que nunca falte o pão em sua mesa e até a próxima jornada. Que Deus te abençoe sempre.